E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. O conto popular na cultura brasileira. 1. Estudante. Em nosso país há uma infinidade de histórias que circulam em todas as regiões e você, certamente, já conhece algumas delas. Durante gerações, essas histórias foram preservadas graças à tradição oral. Por isso, um conto tradicional pode ter várias versões. E, assim, contando e recontando, mantemos essas histórias cheias de encantamento que vão enriquecendo a nossa cultura popular brasileira. Leia os títulos dos contos populares a seguir e marque um X naqueles cuja história você já conhece. Então aqui ele vai dar uma listinha com uma série de contos populares, lobisomem, gulosa disfarçada, jacu casamenteiro, etc. E aí tem uma coluna para sim e uma para não. Se vocês conhecem essa história, vocês marcam um X no sim. Se não conhecem, marcam um X no não. É uma resposta pessoal. 2. Faça a leitura do texto que segue. Ele será importante para que você possa trabalhar as questões na sequência. A onça e o bode. Uma vez a onça quis fazer uma casa. Foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar e, chegando no que a onça tinha roçado, disse: Bravo! Que belo lugar para levantar a minha casa! O bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar, e foi-se embora. No dia seguinte, a onça lá chegando e vendo as forquilhas enfincadas, disse: Ó, quem me está ajudando? Bravo, é Deus que está me ajudando. Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumeira e foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: Ó, quem está me ajudando? É Deus que está me protegendo. Botou logo os caibros na casa e foi-se. Vindo a onça, ainda mais se espantou e botou as ripas e os enchimentos e retirou-se. O bode veio e envarou a casa e foi-se. A onça veio e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua vez, e aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois chegou o bode e, vendo a outra, disse: Não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu quem enfinquei as forquilhas, botei os caibros, envarei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça. A casa é minha, porque fui eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumeira, as ripas, os enchimentos e o sapé. Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse: Mas não haja briga, amigo bode. Nós dois podemos ficar morando na casa. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe do giral da onça. No outro dia, a onça disse: Amigo bode, quando você me vir frangir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido. Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, você fuja, que eu não estou de caçoada. Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá, por longe de casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele pela casa adentro. Atirou-o no chão e disse: Está, amigo bode, esfole e trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo: Quando este, que era tão grande, você matou, quanto mais a mim. No outro dia ele disse à onça: Agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda. Disfarçou e pôs-se a tirar cipós no mato. A onça veio chegando e, vendo aquilo, disse: Amigo bode, para que tanto cipó? Para quê? O negócio é sério. Trate de si. O mundo está para acabar e é com dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade, e você, se quiser escapar, venha se amarrar, que eu já me vou. A onça foi e escolheu um pau bem alto e grosso, e pediu ao bode para que a amarrasse. O bode enleou-a perfeitamente e, quando a viu bem segura, meteu-lhe o cacete como terra, até matá-la. Depois arrastou-a, chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: Está, se quiseres fole e trate. A onça ficou espantada e com medo. Ambos dois temiam um ao outro. Num dia, o bode pôs-se junto das biqueiras, tomando fresco. Olhou para a onça, e ele estava com o couro da testa frangido.
Ele teve receio e abalou as barbas, e largou um espirro. A onça pulou do mondel e largou na carreira. O bode também abriu o pano. Ainda hoje correm cada um para o seu lado. A. Marque as palavras que, porventura, não sejam de significados conhecidos por você. E, em seguida, preencha a tabela abaixo em 2 etapas. Primeira, escreva o seu entendimento dessas palavras pelo contexto da história. Segunda, pesquise no dicionário físico ou online as seguintes palavras para confirmar ou negar o seu entendimento. Então, aqui vocês têm que fazer 3 coisas na realidade. A primeira é vir para o texto e marcar as palavras que vocês não conhecem. Então, escolhe as palavras que vocês não conhecem e circula ou passa uma marca-texto ou sublinha, né? Algo do tipo. Essa é a primeira parte. Aí, a próxima parte, que é este aqui, esse item primeiro, é escrever o significado destas palavras que ele deu. Aí não são das palavras que você grifou, é dessas que ele deu. Então, você tem que pegar essas palavras que ele colocou aqui e marcar o significado pelo contexto. Agora, o que significa responder pelo contexto? Dizer qual é o significado pelo contexto? Significa que vocês têm que encontrar essas palavras dentro do texto e fazer a análise de vocês, que é pessoal, do que vocês entenderam que ela significa ali pelo momento em que ela aparece. Então, vamos supor, encontrar a palavra roçou dentro do texto, aí lê o parágrafo em que ela aparece, lê o que está um pouquinho antes, o que está um pouquinho depois, e aí, pelo que está aparecendo, né, pelo que está sendo dito antes, o que está sendo dito depois, em todo o contexto em que aparece a palavra roçou, vocês vão escrever o que vocês imaginam que significa essa palavra. Nessa primeira coluna aqui, ela é pessoal. E aí, na segunda coluna, ele quer que vocês, depois de terem visto o significado pelo contexto, né, coloquem qual é o significado pesquisado no dicionário. Então, para cada palavra, vocês têm que colocar o significado do contexto, que é pessoal, que é o que vocês entenderam, e o que vocês pesquisaram no dicionário sobre essa palavra. Tem um detalhe aqui que o espaço não é muito grande, então quando a gente procura uma palavra ali no dicionário, a gente vai ter, dependendo da palavra, muitos significados, uma definição assim muito longa, ou poucos significados, uma definição assim mais curta. E se procurar, por exemplo, roçou no dicionário, não vai encontrar roçar, mas não roçou, e assim por diante. Então, daí aqui, né, na hora de colocar o significado, tem que colocar de uma maneira mais resumida para que caiba nesse espaço. Então, daí eu vou colocar aqui para vocês uma forma mais resumida de uma versão ali do dicionário, né, dessas palavras aqui. Então, aqui eu coloquei o significado, né, pesquisado no dicionário para cada uma dessas palavras, e na realidade também o significado que se encaixa com o contexto, porque, por exemplo, roçou, no verbo roçar, pode ser de cortar ali o mato, né, de roçar ali um terreno, mato, etc., ou pode ser, isso nesse contexto, né, mas se vocês procurarem a palavra roçar no dicionário, vocês vão ver que também pode ser no sentido de encostar de leve em alguém, né, então, por exemplo, ele roçou o braço no meu, tipo, encostou de levinho, assim, sabe, sem querer, rapidinho. A palavra roçar também poderia ter esse sentido em um outro contexto. Então, se vocês procurarem no dicionário, vocês vão achar vários significados para uma palavra, mas o significado que tem que ser colocado aqui também tem que ser um significado que se adapte a essa palavra dentro do contexto, né? Então, eu coloquei vários aqui, eu não vou comentar um por um, né? Vou passando devagarzinho, vocês podem também dar um pause para ver com mais calma, né? Então, por exemplo, biqueiras, né? Nesse contexto, tem o significado de telha, calha, mas em outro contexto, né, biqueira, assim, no sentido de gíria, poderia ter outro significado, né? Falando como é um determinado lugar e etc. Então, aí tem um outro significado. E então, assim, até mesmo o significado pegado do dicionário, que eu peguei do dicionário, ele tem que estar adaptado aí ao contexto, né? Então, vocês fazem primeiro essa parte, que é pessoal, e aí depois vocês podem pegar e fazer a própria pesquisa de vocês, ou se basear pelo que eu já coloquei aqui nessa coluna. Aula 2. Um conto, um contexto. 1. Tendo por base o conto A Onça e o Bode, responda as questões que seguem. Onde são vinculados esses tipos de textos narrativos? Ele quer saber onde é que é publicado, onde é que aparece, de que maneira esse texto vem ali à tona, né? Então, eles são publicados em livros, são veiculados em livros, mas eles também passam aí pela tradição oral,
né? Quando eu falo de tradição oral, significa que eles são contados, apenas falados, né? De uma pessoa para outra, de um avô para um pai, de um pai para um filho e assim por diante. B. Quem provavelmente lê esses tipos de textos? Então, são textos que não têm, assim, muita restrição de público, né? Então, crianças, jovens, adultos, idosos também, né? O público, em geral, se interessa por esse tipo, pode ler esse tipo de texto. C. Essas histórias são contadas há muito tempo? Explique. Então, essas histórias assim mais populares, elas são contadas sim há muito tempo e elas são passadas de geração a geração pela tradição oral. Então, um pai conta para um filho, que vai contar para o próximo filho, que vai contar para o próximo filho, e assim por diante. E assim, conforme as gerações vão passando, a história vai passando para frente e em um determinado momento ela acaba também sendo registrada em livros. D. Você já tinha lido histórias cujas personagens são animais? Quando? Onde? Então, aqui é uma questão pessoal. Aula 3. E como são mesmo os textos narrativos? 1. Preenche o quadro que segue apresentando as características que são comuns às narrativas, incluindo o conto tradicional. Então, aqui ele está falando, né, do conto tradicional, tempo, cenário, narrador, enredo, trama e personagens. Por cenário aqui vocês podem encontrar em alguns lugares escrito como espaço, mas é a mesma coisa, né? E os elementos da narrativa, ele quer basicamente que descreva o que é cada um deles. Então, o tempo é quando as coisas acontecem, né? Então, assim, levou aí meses, levou anos, levou um dia, levou horas, né? Então, assim, dentro de um conto, o tempo é quando as coisas acontecem. E aí, com relação ao tamanho do texto, né? O conto ele é uma narrativa curta, então ele vai falar aí do tempo, do ambiente de uma maneira breve, não vai focar tanto nisso. Cenário, no caso, é o lugar, né, onde acontecem as coisas. Narrador é quem conta a história, então ele pode ser em primeira pessoa, que é o narrador personagem, que participa da história que ele está contando, ou terceira pessoa. Se for em terceira pessoa, né, aí vai ser um narrador observador num conto mais tradicional, né. O enredo trama é basicamente a história em si, né, os acontecimentos que vão ter ali na história. As personagens são aqueles seres fictícios que são criados para participar da história e que são a base da história, né? Se não tiver personagem, como eu vou contar uma história? Tem que ter um ser fictício ali que eu criei e que eu vou utilizar para contar a minha história. Eu posso ter protagonista, que é o principal, né? Aquele que eu dou mais foco. Antagonista, que é aquele que vai criar um conflito para o personagem principal. Em alguns casos a gente chama de vilão, né? Mas não necessariamente precisa ser um vilão para ser um antagonista. E personagem secundário, aquele que não tem uma participação tão grande na história. Como seria possível realizar a análise desses elementos, tendo como base o conto A Onça e o Bode? Então, aqui a gente vê que ele quer a análise específica do conto A Onça e o Bode, né? Então, quando a gente pensa no tempo da onça e o bode, a gente vê que não tem um tempo ali determinado de quando aconteceu a história. É um tempo ali, tipo, vago, impreciso, mas imaginário. O cenário, que é o espaço, é um lugar também indefinido, né? Então, ele fala, assim, um lugar, né? Tipo, é uma coisa muito vaga, um lugar, né? É indefinido. Mas pelas escolhas das palavras, né, pelas características dos personagens, dá-se a entender que é um campo, uma mata, mas não é algo assim definido claramente com essas palavras. O narrador é em terceira pessoa, observador, então assim ele vê o que está acontecendo, mas ele não sabe das coisas, dos detalhes mais profundos dos personagens, né, ele só está observando. O enredo, né, a história em si, a gente tem basicamente aí, fazer um resumo desse enredo, a gente tem esses dois animais que estão começando a construir uma casa ao mesmo tempo, sem que um saiba do outro, e eles acham aí que o que está acontecendo é um milagre de Deus. E aí a gente tem os personagens que são apenas dois, no caso a onça e o bode. 2. Tendo por base o texto A Onça e o Bode, apresente respostas às questões na sequência. A. No decorrer de todo o texto, o autor utiliza aspas em algumas frases. Explique o que ele quer indicar com essa marcação no decorrer de toda a história. Então, as aspas aqui, elas indicam as falas dos personagens. Então, assim, é simplesmente para marcar que o personagem está falando. B. O trecho abaixo foi copiado do conto A Onça e o Bode. Releia-o. Amigo bode, para que tanto cipó? Para quê? O negócio é sério, trata de si. O mundo está para acabar, e é com dilúvio. A expressão que está destacada acima está se referindo a qual personagem? Marque a alternativa que está correta. 1. A onça que vive com o bode.
2. A onça que o bode encontrou na caça. 3. Ao bode que a onça matou. 4. Ao bode que vive com a onça. Então, aqui a gente tem, né, a onça perguntando para o bode para que tanto cipó, e depois o bode, né, respondendo aí para a onça que ele encontrou aí na caça, tal, e aí tem a fala dele, enfim. Então, consequentemente, a alternativa correta é o número 2, né, daí fiz o xizinho. Aulas 4 e 5. Brasil, um país de histórias mil. 1. Leia neste primeiro momento de maneira silenciosa o conto que segue, colhido da cultura sergipana por Silvio Romero. Melancia e coco mole, Sergipe. Havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça o tratava por coco mole. Um dia se despediram, muito chorosos, e ele partiu para as guerras. Todo dia parecia casamento para esta moça, porém ela não queria, consentido no seu querido. Passados alguns anos e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto ao pai e quando foi no dia do casamento, seu namorado chegou das guerras. Indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e não quis comer. Um caboclo, que era pajem dele, perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe: Não tem nada, meu amo. Deixe estar que eu arranjo tudo. Havia uma árvore no fundo do quintal da casa da moça, onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O caboclo ensinou ao amo que fosse para debaixo da árvore, que lhe garantia que a moça iria lá ter. Ele fez o que o caboclo recomendou e este se dirigiu para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou já todos os convidados, o noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar. O caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou para junto dela e disse: Eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra, melancia, coco mole é chegado nesta terra. Todos bateram palma e disseram: Bravo! Caboclo, faça outra saúde. O caboclo retrucou: Não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, coco mole vos espera no lugar. Todos bradaram: Muito bem, caboclo, faça outra saúde. O caboclo, entusiasmado, continuou: Moça que estáis tão bonita, não vos lembrais do passado. Melancia, coco mole vos manda muito recado. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinha à árvore onde ela costumava ir conversar com seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando aí, encontrou-o e ao mesmo tempo a um padre que já ali se achava apalavrado para os casar. Agora, anote no quadro a seguir as palavras que, porventura, você não tenha conseguido atribuir sentido pelo contexto. Utilize o dicionário impresso e ou eletrônico para a pesquisa. Então, aqui é pessoal, porque são as palavras que você não entendeu, que você não conseguiu entender nem mesmo pelo contexto. E aí você vai marcar aqui quais são essas palavras e na frente procurar no dicionário e colocar a definição. É pessoal, porque são as palavras que você não entendeu, então mudam de pessoa para pessoa. 2. Com base no texto lido, responda as questões a seguir. Nessa atividade, buscaremos no texto Melancia e Coco Mole a voz do narrador. Para que você consiga identificar quem conta essa história, você deverá refletir. A. Quem fala nessa história? Então, quem fala nessa história aqui é o narrador, que é quem está contando a história, apesar de ele não ter uma fala específica como os personagens, mas ele tem voz, porque é quem está contando a história. Então, daí também a gente tem o caboclo e os convidados da festa, que daí, no caso, são personagens com falas realmente anunciadas. Como sabemos disso? A gente sabe que o narrador ele tem uma voz aí dentro do texto, porque o relato dos acontecimentos é feito por ele. Né? Aqui eu coloquei sim, mas na realidade é sim. Deixa eu trocar. E a fala dos personagens, a gente percebe a voz dos personagens, a fala deles, por marcas linguísticas que existem aí, como pontuação, anúncio do nome, vou colocar também aspas que eu esqueci, né? Então, são marcas que a gente identifica da fala do personagem, no caso. C. Em que momento é possível identificar um conflito na narrativa? Então, o conflito ele acontece quando esse rapaz ele chega da guerra e ele encontra a moça que ele amava prestes a casar com outro, né, mesmo tendo prometido esperar ele, e aí a gente tem esse conflito aparecendo. 3. Refletindo sobre os diálogos. A. No segundo parágrafo do texto aparecem 2 sinais de pontuação que indicam a fala de uma personagem. Que sinais são esses? Referem-se a qual personagem?
Então, aqui a gente tem o segundo parágrafo do texto, aqui a gente tem a fala do personagem e ele quer saber quais são os sinais e quem é o personagem que está falando. Então, os sinais que a gente tem estão aqui, ó, 2 pontos e aspas, que são os sinais que vão indicar que essa fala está aparecendo. E o, a fala, no caso, é do caboclo, porque ele fala aqui, o caboclo, que era a página dele, perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe, quer dizer, o caboclo disse ao rapaz. Então, os sinais são aspas e 2 pontos, e a fala é do caso do caboclo. B. Reescreva a seguir a fala que comprova sua resposta anterior. Então, ele basicamente quer que copie aqui essa fala do caboclo que vai comprovar a resposta que foi dada na A. Então, eu grifei aqui no parágrafo, né, a fala dele, que é essa aqui, não tem nada, meu amo, deixa estar que eu arranjo tudo. Então, basicamente, vocês pegam então essa fala e copiam ali na letra B. C. No trecho, o caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva, chegou para junto dela e disse: Eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra, melancia, coco mole é chegado nesta terra. Então, aqui, nessa parte, né, de o caboclo, perdão, deixa eu continuar a ler o enunciado. Que palavra indica que é uma fala de personagem? Então, aqui a gente tem, né, essa primeira parte de o caboclo até disse, que é a voz do narrador. E depois, logo em diante, a gente tem a fala aí do personagem, né? Que está ali entre aspas, etc. Foi marcada por 2 pontos para indicar que vinha essa fala, mas ele quer saber a palavra que está indicando que depois vem uma fala. E aí, no caso, essa palavra é a palavra disse. É ela que indica que logo em seguida vem a fala de um personagem. Também, no caso, eu grifei, mas vocês podem colocar no quadrinho. 4. Imagine um encontro entre melancia e coco mole, no qual a moça informa ao antigo namorado que o seu pai decidiu que ela deveria aceitar se casar com outro pretendente. Invente um diálogo para essa situação. Então, aqui é pessoal, é o que vocês vão criar, que vocês vão imaginar. Então, pensem nessa situação em que a melancia se encontra com o coco mole e diz para ele que o pai dela falou para ela que ela tem que aceitar, se conformar de se casar com outro. E aí vocês escrevem aqui. A. Encontre e copie do conto 3 expressões que indiquem a passagem do tempo dentro da narrativa. Então, aqui a gente tem, né, como marcas de tempo, né, expressões de passagem de tempo da narrativa, um dia, passados alguns anos e todo dia. Então, são marcas aí que o tempo de fato passou na história. B. Como podemos caracterizar esse tempo indicado no conto Melancia e Mole? Né? Então, melancia e coco mole. Então, aqui o que acontece? A gente tem no texto marcas de passagem de tempo. Então, assim, a gente tem essas marcas de que o tempo passou do começo da história até o fim da história. Mas o tempo em si, quando aconteceu, é algo indefinido. Então, eu não sei em que ano aconteceu, em que época aconteceu, né? Isso aí já é indefinido, o tempo. O que a gente tem é a marca de passagem de tempo. A gente tem marcas que indicam que esse tempo indefinido, que eu não sei quando foi, passou, que o momento do começo da história não é o mesmo do fim da história, mas o tempo em si, quando aconteceu, já é algo um pouco mais ali indefinido. C. E o ambiente onde ocorre a história? Você definiria como? Aqui, quando ele coloca esse você definiria, ele torna essa questão pessoal, tá? Então, eu não vou escrever a resposta, não vou colocar por escrito, porque está colocada de uma maneira ali mais pessoal, mas se a gente for pensar junto, né, o espaço, o ambiente onde ocorre a história, ele também, de certa forma, ele é indefinido, porque a gente não tem ali uma marca precisa de em que lugar que acontece essa história, né, em que espaço em específico ela acontece. Então, é, de certa forma, também indefinido, assim como o tempo. 5. Quanto à organização da narrativa, A. Como você organizaria os fatos? Qual a ordenação dos eventos ocorridos? Essa é uma questão elaborada de uma maneira meio complicada, né? Porque ele pergunta de duas maneiras. Como você organizaria os fatos e qual é a ordenação dos eventos ocorridos? Como se na primeira parte fosse o que você acha da sequência ali dos fatos e, tipo, na segunda a resposta correta, sabe? Eu achei melhor juntar, né, numa coisa só, ignorar que aqui ele está perguntando você, né, que tornaria a questão pessoal, e já colocar aqui, então, como é que ficaria a ordenação dos eventos. Então, a primeira coisa que acontece é o namoro que eles têm, aí depois, na sequência, aviso de guerra, promessa, pressão, a decisão de casar, né, o retorno com o outro, no caso, o retorno do rapaz,
o casamento arrumado, a ajuda do caboclo e o reencontro. Isso aí basicamente acaba também fazendo um resumão, em poucas palavras, de tudo que acontece na história. B. Quais os efeitos de sentido no texto provocados pelas expressões muito chorosos e muito triste e não quis comer? Então aqui, né, esse muito choroso, muito triste e não quis comer, são expressões que o narrador utiliza aí para falar como é que eles estavam se sentindo, os sentimentos, o estado de espírito deles. Basicamente, elas estão aí para isso. Depois ele propõe aqui uma pesquisa, que é pesquisar contos tradicionais brasileiros, né, sobre os autores, os títulos, né, quais são esses contos, o tema deles, e para escolher alguns para serem lidos. Então daí vocês precisam ver com o professor, né, como que ele vai adaptar essa parte da leitura e etc, por conta que a gente está agora no período de aula online. Aula 6, planejando a minha escrita. Então, as atividades dessa aula, elas têm relação com a pesquisa aqui anterior. Então, a partir do momento que você localizou nessa pesquisa contos tradicionais brasileiros, você vai escolher um deles, que foi o que você mais gostou, e vai reescrever. Só que vocês não vão reescrever na aula 6. A aula 6 é só para planejar a reescrita. A reescrita em si, ela vai ser feita nas aulas 7 e 8. Então, o que vocês vão fazer aqui na aula 6? Vocês vão pegar esse conto que vocês mais gostaram na pesquisa que vocês fizeram, né, que tem que ser um conto tradicional, e vão aí ir preenchendo a tabelinha para ir planejando como vocês vão fazer a reescrita desse conto. Quando ele fala reescrita, é no sentido de que vocês vão recontar essa história com outras palavras, né? Então, inclusive, vocês podem fazer algumas adaptações no sentido de manter os personagens e mudar um pouquinho o cenário, ou então acrescentar um personagem novo e etc., porque é uma reescrita. Então, vocês têm uma certa liberdade para pegar os elementos do conto original, né, manter, mas aí acrescentar, mudar algumas coisinhas, né, fazendo essa espécie de adaptação que vocês vão fazer. Então, daí vocês basicamente vão preencher essa tabela sobre personagens, espaço, tempo, né, nome, etc. Enfim. E aí, tendo feito isso na aula 6, na aula 7 e 8, vocês vão fazer aí esse momento, né, de recontar essa história da maneira que você quiser, mas claro, sempre fazendo referência ao conto original. E depois que tiverem feito aí o texto, né, recontado, aí vocês vão preencher a tabelinha, né, analisando como é que foi feita essa produção, né, e marcando sim ou não a respeito do que vocês fizeram. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê até a próxima e tchau!